Como assim? Tu acha que eu devo ensinar essa galera como é que se faz o gráfico de ranking pro dashboard? Ah, então tá bom, vou fazer. É bem simples e fácil, não tem dificuldade nenhuma não. Vamos pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos. E nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você cria um gráfico de ranking, como é que você cria um ranking para o seu dashboard. Por que eu vou te ensinar isso? Uma das visualizações mais comuns que a gente gera nos nossos dashboards tem como objetivo obter as seguintes informações. Quais são os vendedores que mais venderam? Quais foram os meses que mais venderam? Quais foram os meses que tiveram maior faturamento? Quais foram isso? Quais foram aquilo? Quando você tem como objetivo saber quais foram os maiores números dentro de um conjunto de números, basicamente o que você está querendo saber é criar um ranking, saber quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro, e a partir disso você precisa tomar algumas decisões. E por isso eu vou te ensinar como é que você cria um ranking aqui no Power BI de forma extremamente rápida e objetiva. E eu vou indo além. Eu vou te ensinar a criar um ranking que interage a partir dos seus filtros e um que não interage, beleza? Antes da gente ir para o conteúdo, eu te peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e eu tenho também aqui um convite para te fazer. Na quinta-feira a gente vai fazer uma live aqui no nosso canal no YouTube, onde eu vou te ensinar como é que você cria um dashboard do zero. Um dashboard esse que tem como principal objetivo te ajudar a ser promovido na empresa onde você trabalha. Então, se você tem vontade de aprender como é que você cria um dashboard com esse potencial, clica no primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e se inscreve no nosso aulão de Power BI, beleza? Então vamos lá. Aqui na minha tela, vocês estão vendo o exercício que eu preparei para vocês. O que é que tem aqui nesse exercício? Basicamente, eu já importei aqui o meu modelo de dados, não vou importar novamente porque não é o core, não é o objetivo dessa aula, mas o que você precisa ver é que aqui eu tenho alguns produtos categorizados de 1 até 100, certo? Então, eu tenho 100 produtos e eu categorizei, eu criei algumas fórmulas para poder categorizar. Eu tenho aqui alguns filtros que eu criei somente para poder exemplificar para vocês e observe que tanto nessa segunda coluna quanto na terceira coluna, as ordens, as categorias estão iguais. Porém, todavia, entretanto, quando eu seleciono algum produto aqui na minha segmentação de dados, observe que o ranking underline com filtro, ele muda a sua posição. Ele diz que o produto 19 está em primeiro e que o produto 2 está em segundo. Se eu selecionar mais, observe que essa categorização vai sendo redefinida com base na seleção dos filtros que eu estou fazendo. Já esse ranking aqui da terceira coluna, ele não interage com os filtros, tá vendo? Independente do que eu faço, a posição dos produtos, ela toma como base toda a minha tabela de dados. E eu vou te ensinar a fazer esses dois procedimentos, porque existem aplicações que você precisa de um, existem aplicações que você precisa do outro. Então, eu vou te ensinar como é que você faz isso de ambas as formas, beleza? E como aqui no Mamba Treinamentos eu gosto de ensinar tudo do zero, eu vou duplicar essa página, tá? Dupliquei e vou remover tanto a tabela quanto a segmentação de dados. Eu vou fazer tudo do zero com você. O que eu fiz basicamente? Eu criei uma tabelinha, cliquei aqui na parte de visualização, criei uma tabela, posiciono a minha tabela bem no cantinho, certo? Posiciono ela aqui bem no cantinho e aqui eu começo a trabalhar, beleza? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar a primeira coluna com a coluna de produtos, vou colocar aqui nome produto, certo? E para construir as colunas seguintes que eu tinha aqui, eu vou precisar criar algumas medidas. Igor, eu não sei o que é uma medida. Você não sabe qual é a medida? É bem simples. Uma medida é basicamente uma métrica, é um número que você está extraindo da sua base de dados, beleza? Então vamos lá, de maneira extremamente superficial, é isso, tá? Então vamos lá, as medidas que eu criei para poder exemplificar aqui inicialmente para você, já estão aqui. Só que como eu gosto de fazer tudo do zero, eu vou criá-la novamente. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou selecionar aqui nessa tabela de métricas, tá vendo? Eu criei uma tabela só para guardar todas as minhas métricas, para deixar tudo organizadinho. Se você não sabe como é que faz isso, é bem simples. Basta você vir aqui em página inicial e clicar em inserir dados. Quando você clica em inserir dados, ele cria uma tabela nula, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, métricas underline aula, porque essas métricas, essa tabela aqui, ela vai armazenar as métricas que eu estou criando nessa aula, tá? Feito isso, ela já colocou aqui, tá vendo? Métricas underline aula. Se eu abrir, só tem uma coluna, ela tá vazia. E aqui dentro eu vou colocar todas as medidas que eu vou criar com você nesse vídeo. As que eu tinha criado anteriormente estão aqui, eu não vou usar para nada, porque eu gosto de fazer tudo do zero. Beleza?
A primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui, primeiro eu preciso que você entenda quais são as fórmulas que você tem para poder fazer esse tipo de procedimento. Vou selecionar aqui em criar nova medida, tá? E vou criar, eita, cliquei aqui sem querer. Vou clicar aqui em nova medida para criar uma nova métrica e aqui eu vou colocar em ranking, vou dizer ranking underline com filtro. O que eu estou fazendo? Para quem nunca trabalhou com DAX, eu estou dando um nome à minha medida, tá? Estou fazendo a medida, então a primeira coisa que eu faço é dar um nome para minha medida. E o nome da minha medida é ranking underline com filtro. Depois eu preciso escolher a sintaxe da fórmula. A fórmula que eu vou utilizar para fazer esse procedimento, ela é chamada de ranking X. O que é o ranking X faz? Vamos tentar ler aqui o que a Microsoft está falando para a gente, ó. Retorna a classificação de uma expressão avaliada no contexto atual na lista de valores de expressão avaliada para cada linha da tabela especificada. Não entendeu porra nenhuma, né? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Então, não sei se você observou, mas essa fórmula rank_x, ela tem um xzinho no fundo. E esse x, ele indica que essa função é a função de interador. O que a função de interador faz? Ela muda o contexto de filtro da medida. Então, ela tira a medida do contexto de filtro e coloca em contexto de linha. Já vou te falar o que é isso. Vou tomar um exemplo prático para poder te mostrar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a tabela que a gente quer classificar? Eu quero classificar a tabela de produtos, tá? Depois que eu classificar a tabela de produtos, qual é a expressão que eu vou poder trabalhar? Eu quero pegar a expressão quantidade de vendas, ou vendas totais. Deixa eu ver se a gente já tem essa expressão. Aqui, valor de venda, tá vendo? Apertei aqui o Tab, vou fechar esse argumento. Esse argumento de valor ele não é obrigatório para a gente poder operar aqui da maneira que eu preciso. Também não preciso colocar. Vou colocar ponto e vírgula e depois ele pede ASC ou DSC. Basicamente é ascendente ou decrescente. Então vou colocar aqui decrescente para ele começar do último, do pior para o menor, para o melhor no caso. Selecionei, vou fechar aqui o meu ponto, vou fechar meu parênteses e vou apertar Enter. Opa, tá. Ele disse que o filtro, a medida já tem esse nome, então vou colocar aqui 2 e vou apertar o meu Enter. Observe que ele já criou e já está aqui funcionando para a gente, beleza? O que acontece? Vou selecionar minha tabela e vou colocar essa medida que a gente acabou de criar, tá? E aqui você vai observar um problema bem crítico. Que problema é esse, Igor? O problema é que essa medida que a gente criou, ela está dizendo que todos os produtos são produtos campeões, são os produtos que mais venderam. Qual é o problema disso? O problema está no entendimento de o que é contexto de filtro e o que é contexto de linha. Vamos olhar aqui na nossa aba de dados. Vamos vir aqui na guia de dados. Vindo aqui na guia de dados, vamos selecionar aqui a tabela de produtos e vamos ver como é que funciona esse negócio. Eu tenho lá o valor de venda, né? Eu peguei aqui o valor de venda, aqui na rank X, tá vendo? O valor de venda. Esse valor de venda é o valor total, certo? Dessa coluna. Eu somei toda essa coluna. E como essa função rank X, ela é uma função de interador, ela tira o contexto de filtro e coloca em contexto de linha. Basicamente o que ela está fazendo é o seguinte, ela tá avaliando produto a produto. Ela pega o valor e coloca, ó, o valor que está aqui nesse produto, ele é o maior dessa tabela, só que na tabela só tem um produto, porque ele está olhando linha a linha. Isso que é o contexto de linha. O contexto de linha, as expressões, elas são avaliadas linhas a linhas. Então, como em cada linha só tem ele mesmo, então, se eu estou concorrendo comigo mesmo, quem que vai ganhar? Eu mesmo, né? Se só tem um. Então, cada produto desse, a expressão é avaliada só com base na linha. Então, o produto 6 é o primeiro do produto 6. O produto 7 é o primeiro do produto 7. E assim sucessivamente. Então, a expressão, essa expressão aqui que eu pego o valor total de vendas, ela está sendo avaliada só com base nas linhas e com base em um único produto. Então, se eu tenho uma concorrência, um monopólio, né, que só existe eu, então eu sou o primeiro aqui de tudo, tá bom? E como é que a gente vai corrigir isso? Como é que a gente vai resolver esse problema? Para a gente poder resolver esse problema, a gente precisa utilizar as fórmulas de filtro. Quais são as fórmulas de filtro que a gente vai utilizar? Primeiro, eu vou desselecionar aqui, tá? Desselecionei, para poder te mostrar uma coisa. Essa expressão aqui é o valor de venda, acabei não te falando, mas essa expressão valor de venda é somente uma medida que está aqui, que ela soma o total, tá vendo? Eu somei a coluna toda. Bem simples, nada demais. Se você está vendo esse vídeo aqui, imagino que você já saiba como é que se soma uma coluna, tá? Mas se você não souber, eu vou fazer aqui contigo. Eu não gosto de deixar vocês sem saber das informações de forma completa. Então, olha aqui, ó, o valor total, vou chamar de valor total. Eu escrevo sum, abro meu parêntese, produto,
valor atual, fecho meu parêntese e foi. Beleza? Mesma coisa, acabei de fazer, tá? Não repeti inicialmente porque eu entendi que era muito simples, mas como eu sei que às vezes algumas pessoas têm dificuldade, repetir agora rapidinho. Então vamos resolver esse primeiro problema aqui. Para resolver esse problema eu vou precisar utilizar a função AL. O que a função AL faz? Eu vou só utilizar o recurso da Microsoft para poder te exemplificar. Vou criar aqui uma nova medida, criar uma nova medidinha e vou escrever aqui ó, AL e abrir o meu parêntese. O que a Microsoft diz para a gente? A função AL, ela retorna todas as linhas de uma tabela. Não preciso nem ler mais, isso aqui já está interessante para a gente. Então, quando eu seleciono aqui a minha tabela dentro da função AL, ela vai retornar toda aquela tabela, independente dos filtros que eu aplicar. Eu vou ter sempre todas as linhas de uma tabela. E é exatamente o que a gente precisa lá na RankX. Por quê? Independente dos filtros que eu aplicar, independente do que eu fizer, eu vou estar sempre comparando a expressão com tudo que eu tenho na tabela. Então, isso vai ser perfeito, vai cair como uma luva. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui ranking, vou colocar aqui produto. Opa. Coloca aqui produto AL, abre o parêntese, fecho parêntese, certo? Creio que vai funcionar. Aperto o meu Enter. Observe que tudo já funcionou, tá vendo? Eu já tenho aqui a posição, um rankzinho, vou clicar aqui para ele poder ordenar. Já tem um rankzinho bem bonitinho dos produtos. Porque, como a função rankX ela é uma função de iterador, ela processa no contexto de linha, ela processa essa expressão de valor total linha a linha, eu precisei utilizar um filtro, uma função de filtro para poder, em vez de eu comparar essa expressão somente com a linha atual, porque a rankX ela funciona linha a linha, eu peguei a expressão que está sendo processada linha a linha e comparei com tudo. Então, cada linha eu avalio essa expressão, que é o valor total, com tudo que tem na minha tabela. E com isso, eu tenho aqui tudo bonitinho, certo? Que massa, né? Agora, vamos dar um passo aqui adiante. Fala, galera, dei uma pausa aqui no nosso conteúdo somente para te avisar algo muito importante. Na quinta-feira, essa quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai fazer um aulão de Power BI aqui no nosso canal, onde eu vou te ensinar do absoluto zero como que você constrói um dashboard que vai te ajudar a ser promovido, vai te ajudar a se destacar na empresa onde você trabalha, beleza? E para você participar é de graça, não precisa pagar porra nenhuma. Você só precisa clicar no link que está aqui na descrição, colocar seu nome e e-mail, você vai receber um e-mail de confirmação, você vai entrar lá no nosso grupo de Telegram e a gente vai poder fazer toda a comunicação contigo e você vai participar de uma das aulas mais iradas que vai acontecer aqui no YouTube dessa porra toda, beleza? Então, vamos pro conteúdo e se inscreve no nosso aulão de Power BI. Vamos pra cima, show! E passo adiante é isso, eu vou inserir aqui uma segmentação de dados, tá? Inserir aqui minha segmentação de dados. E o que eu vou fazer com essa segmentação de dados? Eu vou filtrar por nome de produto. Vou abrir aqui a coluna de produtos. Nome de produto, tá? Vou vir aqui em formato. Vou clicar em controle de seleção. E vou ativar as seleções múltiplas. Cadê seleções múltiplas? Cadê seleção múltipla? Cadê? Aqui vou colocar na horizontal, para eu poder selecionar tudo na horizontal, tá? E vou ativar seleções múltiplas para poder selecionar mais de um produto. Aqui eu estou selecionando um a um. Cadê? Pronto. Agora está funcionando. Observe que eu estou fazendo aqui a minha seleção múltipla, mas vamos imaginar que você está num contexto onde você tem 100 produtos. Só que você só quer categorizar com os 5 produtos. Você só quer selecionar 5 produtos dos 100 e saber desses 5 quais são os produtos campeões. Quem foi que ficou em primeiro, quem foi que ficou em segundo, quem foi que ficou em terceiro. Beleza? Então, o contexto. Na sua base, que é a nossa base aqui, eu tenho 100 produtos, tá? 100 produtos. E eu preciso saber a posição somente de 5. Beleza? Então, eu coloquei aqui uma guia de segmentação de dados e selecionei 5, tá? 5 produtos selecionados. Do jeito que a gente tem aqui, a posição dos produtos que eu selecionei, ela está levando como base o tabelão, a base toda. Só que eu quero levar como base somente os produtos que eu selecionei na hora, tá vendo? Então, como é que eu resolvo isso daqui? Para eu resolver, eu tenho que trocar a minha função AL para uma outra função que faz que tem como objetivo algo bem parecido. Então, vamos criar essa função do zero. Vou selecionar aqui métricas aula, nova medida. Vou chamar de ranking underline sem filtro, tá? Ranking underline sem filtro. Underline sem filtro 2. Na verdade é o contrário.
O outro que é sem filtro. Rank X, abriu parêntese. A tabela que eu vou comparar é a tabela de produtos, vírgula, qual é a expressão? Valor de venda, vírgula, 10. Beleza? O que eu preciso fazer? Na outra medida, eu utilizei a função all, só que agora eu vou selecionar a função all selected. O que a função all selected faz? Ela faz algo parecido que a função all faz. Porém, ela vai me trazer no conjunto somente o que eu selecionar aqui na minha segmentação de dados, somente o que eu tiver selecionado, tá? E eu vou selecionar, apertar o meu tab aqui, abrir o meu parêntese, né? Vou fechar o meu parêntese, vou apertar Enter. Quando eu fizer isso, vou colocar ela bem aqui. Observe que nessa coluna, ranking com filtro, que não é ranking com filtro, eu vou inverter o nome aqui, não é ranking com filtro, é ranking sem filtro. Vou colocar 3, só para poder renomear. E essa daqui vai ser ranking com filtro. Beleza? Eu tinha colocado os nomes ao contrário. Então, essa segunda medida que a gente fez aqui agora, ela possibilitou que eu categorizasse e fizesse um ranking somente dos produtos que eu selecionei. O que é que isso implica no seu dia a dia? Implica que, se você quiser fazer um filtro dinâmico com base somente nos vendedores, nos produtos, nos meses, no que você quiser selecionar na hora, você consegue fazer. Por exemplo, eu estou selecionando esses produtos. Digamos que agora eu não quero mais categorizar esses produtos, eu quero categorizar outros. Então, eu clico aqui de seleciono tudo, tá? Seleciono os que eu quero selecionar. E aí eu construo um ranking aqui de forma automática. Muito simples, tá vendo? Eu sei que produto 18, dentre os 5 que eu selecionei, ele é o quinto. E o produto 22 é o quarto, e assim sucessivamente. Já com base na segunda maneira que a gente fez aqui com all, eu continuo tendo a posição desses produtos dentro da minha tabela toda, do geral da minha tabela. Então são duas formas de se fazer, as duas funcionam, mas depende da tua aplicação. Uma é mais dinâmica, com base no que você selecionar, deixa seu dashboard um pouco mais interativo, e o outro fica um pouco mais fixo, mais estático, beleza? E é basicamente isso que eu trouxe aqui para vocês. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você quiser, se inscreve no aulão de Power BI que vai acontecer dia 8 de julho, nessa quinta-feira agora, depois de amanhã, né? Esse vídeo aqui sai na terça. Na quinta-feira, se inscreve, o conteúdo vai estar muito irado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, vamos para cima. Chama!